Boa tarde. O pessoal que for acompanhar pela internet é o canal Transmutação Renato. À noite, eu acredito que vai estar no ar esse vídeo. Esse evangelho, capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Eu sempre gosto de lembrar que o alqueire é uma medida. Então o pessoal diz, um alqueire de feijão, ele faz uma medida que hoje equivaleria a um determinado peso, mas é uma caixa. Eles iam enchendo caixas, então 10 caixas daquelas, 10 alqueires, 20 caixas, 20 alqueires. O alqueire é aquela medida, que é uma caixa vazia que você vai colocando geralmente o que você quer medir para poder vender. Então ele está dizendo, você não vai pegar a candeia, que é tivesse assim uma coisa que você segura uma vela, uma linguagem cearense, uma lamparina. Um cearense bem antigo, né? Porque eu vejo que hoje há muito tempo o pessoal não tem costume com lamparina. Mas nada, ou você pegar uma velinha num pires e botar, se você quer que clareie, você não vai botar a vela dentro da caixa, você bota fora. Você tem uma vela dentro da caixa, ela não vai clarear nada. É isso que ele está dizendo. Então, não coloqueis a candeia, o que encandeia, o que ilumina, escondido. E aí ele diz no comentário: admira-se de ouvir de Jesus que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto Jesus, ele oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu de alegorias que não podem ser compreendidas por todos. Aí ele diz, ele se explica dizendo aos seus apóstolos, eu lhes falo por parábolas, porque vocês não estão no estado de compreender certas coisas. Vocês veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil nesse momento. Mas Jesus diz, eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Então, aqui é interessante que Jesus compreende a dificuldade cognitiva das pessoas de entenderem as coisas, mas nem por isso ele deixa de dar a informação. E usa do melhor método que ele pode, que é a parábola. Então ele faz uma simbologia que ele sabe que ela vai ter vários significados para quem olha, para quem ouve, que depende da maturidade, da compreensão de cada pessoa. Na prática, se você pega outras filosofias como o budismo, fala-se muito que o Tathagata, que era como chamava o Buda, né, de um professor, ele dizia que não adianta você mandar ninguém fazer nada, porque quando você diz que a pessoa vá por um caminho, ela vai por onde ela quer. Tem uma passagem em Paulo muito interessante, uma carta que ele fala mais ou menos assim, que ele, em muitas coisas, ele sabe o que é certo, mas ele faz o errado. Ele não consegue ainda fazer. Quando eu tive a oportunidade de ir conhecer Assis, aí me chamou a atenção quando os historiadores me mostravam algumas coisas que ainda estavam lá em Porciúncula, que era a igreja
em que hoje santo, né, para a Igreja Católica, São Francisco de Assis, tinha certas coisas que marcam costumes rotineiros de São Francisco. E eu lembro demais que tem uma roseira cheia de espinhos, que eles cercaram de vidro para ninguém pegar nela, porque o pessoal vai levando os pedaços. E eles dizem que aquela roseira, sempre que São Francisco tinha um desejo sexual, porque eles, irmãos menores, era o nome da ordem que São Francisco conseguiu criar, né, com autorização do Papa, a ordem dos irmãos menores, e Santa Clara, a ordem das Clarissas. Aí, sempre que ele tinha nos hábitos, né, ele usava aquele hábito e tinha uma corda com 3 nós, e um deles era, né, pobreza, castidade e caridade, 3 nós. Então, na castidade, diz que quando ele, dizem lá os historiadores, que quando ele tinha algum desejo sexual, ele corria e se abraçava naquela roseira, porque a roseira era cheia de espinhos. Então ele meio que substituía um desejo por uma dor. E também ficou marcado porque tem as vestes originais guardadas lá, e ele usava, tem até uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre o cilício, né? Que o cilício era uma coleira de cachorro hoje, que o pessoal usava aqui quando o cachorro é muito bravo, que ele corre lá, tem umas pontas para dentro que fura. Então o pessoal botava aquilo na perna, e quando sentia algum desejo, alguma coisa, apertava e se cortava. Ou seja, a pessoa não se compreendia, ela substituía um desejo por outro, um prazer ou um possível prazer por outro. Aí você pensa, mas como é que tem prazer quando uma pessoa se mutila? Porque no caso, lá na roupa de São Francisco, tinha lá um chicotinho com uma pontinha de prego, que também ele se autoflagelava. Para quem já foi a Assis, deve saber do que eu estou dizendo, lá na Itália. Então, ao invés de compreender, como é que você diz isso, né? Que uma pessoa que troca um suposto prazer por dor é trocar por outro prazer. Porque a pessoa sente aquela dor, é como se ela desse uma freada naquela compulsão de uma coisa, e depois ela vai ter o prazer quando ela para de apertar. O alívio de começar e parar a dor, entende? Da mente, ao invés dela resolver olhar para o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo e resolver, ela fica na superficialidade, trocando uma coisa por outra. É por isso que tem gente até hoje que faz assim no canto da unha, o próprio roer as unhas, são processos de automutilação. E a gente sabe que quem rói unha geralmente está com ansiedade, ela está trocando uma coisa por outra. Então veja, o ideal ou o real era melhor olhar, compreender, e consequentemente aquilo ali ia se transformar. Mas a pessoa vai, e ao invés de querer entender, ela quer fugir da realidade por privações, e aquilo não fica puro, porque a pessoa, por isso que muitas vezes eu tenho me questionado quando se fala disciplina. Não é uma questão de disciplina, na verdade é uma prática de observação, de autocompreensão, para a gente fazer o que a gente deve fazer. Não é por uma questão de forçar, mas é uma questão de compreender. Então, quando eu começo a ver essa situação, essas pessoas, na minha leitura, elas não compreendem. Nesse ponto, elas não estavam compreendendo a razão do existir. Não estavam compreendendo. Estava num processo difícil
de fuga, pegava uma parte do evangelho, como uma que diz assim: se a tua mão esquerda vai te fazer o mal, arranca ela. A pessoa assim, tudo o que você não consegue entender, compreender e trabalhar com aquilo, você for arrancar, você vai dizer então que está se defendendo do suicídio. Porque na hora que você, por exemplo, for fazer o mal, então eu me mato. Mas o espiritismo não trabalha isso. Mas há incompreensões, porque quando a pessoa quer entender uma coisa como ela quer, ela usa os argumentos que ela acha que deve usar, mesmo que eles sejam completamente fora da realidade. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu vou dizer as coisas para vocês, mas eu sei que vocês é igual Buda. Eu vou dizer, venham para cá e vocês vão para o outro lado. Só faz o que você quer. E o pior é que você mesmo nem se conhece, foge de se conhecer, foge pelas telas, foge pelo celular, foge pelo cigarro, pela droga lícita, pela droga ilícita, pelo sexo, por tudo, para não se deparar com você mesmo. Você fica desesperado. Como é que você vai se conhecer? Como é que você vai se relacionar com você? Como é que você vai se amar, se a tua vida toda é uma fuga? Então, esse tipo de pessoa tem dificuldade. E os espíritos dizem: o nosso plano nós temos espíritos, se fosse para compreender, bons, puros e os imperfeitos. Os imperfeitos somos nós, dizem eles, a maioria das pessoas da Terra, que sabem toda a informação para progredirem espiritualmente, o que é correto, e fazem o errado. Não é incomum encontrar pessoas que estão recaídos nas drogas, que já passaram daquela fase da fantasia com a droga lícita ou ilícita, seja o álcool, que é uma droga lícita, e as demais drogas, que a pessoa está desesperada, sabe que é escrava daquele loop, daquele movimento do vício, de toda vez que sente uma ansiedade, usa uma coisa para fugir. Como é o adicto às drogas, o adicto ao álcool, o adicto ao sexo. Nada é usado com moderação. Por quê? Porque é usado para fugir. E quanto mais você foge, mais coisa tem para você fugir. Então a pessoa arranja vários subterfúgios. Como é que essa pessoa vai querer entender? Ou seja, bata e a porta será aberta. Procure e encontrará. Mas você não quer procurar, você quer fugir. Isso acontece conosco. É o loop do vício. Aí dá ansiedade, dá tristeza, é o medo da solidão. A gente nunca sequer parou para tentar entender o que é a solidão. Porque talvez se tivesse parado para entender o que era a solidão, talvez a gente enxergasse a solitude, que é ter plenitude quando a gente está só. Mas não, a gente tem um medo desesperador. Então tem que estar no celular, ou na rede social, ou ligando para alguém para falar besteira, sabe? Na hora que está aquela ebulição dentro da gente, a gente procura tudo, menos olhar para o que está acontecendo. Então, se a gente não olha, como é que a gente pode entender? Às vezes, onde eu estava lá no museu de Londres, e tem a Pedra da Roseta, que Napoleão achou, né, lá no Egito, e levou. E eles, os estudiosos, foram olhar para aquelas línguas e decifraram os hieróglifos, olhando para as letras. Eu me impressiono. Imagina aí, no tempo do comércio, Marco Polo fazendo aquele caminho das sedas, passando pelos mongóis, pelos chineses. Até hoje nós temos uma dificuldade de entender chinês, e o cara falava e vendia e comprava deles, porque ele se aproximou e olhou e entendeu. Então eu não tenho como entender se eu não tiver atenção, se eu não abrir o olho, o ouvido para olhar. E é por isso que Jesus diz: quem tiver ouvidos, que ouça; quem tiver os olhos, que veja. Mas espera aí, tem olho e ouvido que não quer ver, e o pior cego é aquele que não quer ver.
É o problema. Renato, eu acho que você está falando muito difícil hoje. Traz um caso real. Pronto. Abri o Instagram ontem. Aí tinha uma menina de 11 anos de idade. A mãe dela, para sustentar os filhos, também por alguns desativos da juventude, tem 5 filhos e não tem mais marido para ajudar a cuidar dos filhos. Ela teve relacionamentos e nos relacionamentos ela tinha filhos, e para tentar dar o mínimo de decência para os meninos, ela trabalha direto. E a filha dela de 11 anos, que você olha para a menina, você jura que ela tem uns 8. Ela está lá, e a mãe dela diz assim: mulher, como é que tu faz isso? Você já andou em bordel? Ela disse: muitas vezes, mãe. Minha filha, como é que você faz isso? Ela disse: o que é que a senhora tem a ver com a minha vida? A senhora tem inveja de mim porque eu sou bonita. Mulher, como é, mulher? Que loucura é essa? Tu tem 11 anos, mulher. E o que é que a senhora quer? Brigando comigo, por quê? Não, eu vou te mandar para casa do teu pai, porque eu disse que ia te mandar para o conselho tutelar, e teu pai disse que não fizesse isso, que te levasse para cá, para a casa dele, que ele ia ficar contigo. Eu não dá certo, você vai ter que viver a sua vida, já que você não me escuta. O que é que a senhora quer, mãe? A senhora era para estar feliz. Feliz com o quê, minha filha? Você tem 11 anos e está grávida. Era para a senhora estar feliz, porque a senhora vai ser vó. Minha filha, você só tem 11 anos, grávida, já vive andando em bordéis, se prostituindo. Assim, a gente escuta, vê o olhar da menina de desdém, como se a mãe dela estivesse falando uma coisa absurda, e ela tivesse 100% certo. Aí o evangelho. Quer em linguagem fácil, mais fácil do que essa? Quantas vezes Deus, às vezes, enxergado por nós como Jesus Cristo, ou como outra imagem que a gente crê, qualquer, diz as coisas para nós, mas a gente não quer ouvir, não quer. Está vendo? Deus manda a luz, a gente bota ela no alqueire, guarda. Se possível, bota no cesto do lixo, porque a gente não quer ouvir aquilo, porque não é agradável. Que é o que eu disse. Quantos drogadictos agora, passaram da fase que era para curtir, para não sei o que estão chorando para largar a droga, já abandonaram o colégio, já brigaram com o pai, com a mãe, está aí na rua, os dentes tudo esculhambados, a mão, chorando para sair da droga e não sai. Ele sabe, mas na hora que ele fica ansioso, pensa no que ele fez, no que ele perdeu, pensa na dificuldade, ele se lembra que na hora que ele usar, naquele momento ele vai fazer uma viagem, aí fugir, aí ele volta, porque ele vê o caminho longo, ele levou anos entrando, e vai ter que levar anos saindo. Quem entrou pelo cano, volta pelo cano, ele acha difícil. Então ele não quer. Não, só mais uma vezinha. Só mais uma. Quando a gente lê os textos de Alcoólicos Anônimos, é impressionante, porque Alcoólicos Anônimos é um negócio dos 12 passos tão interessante. Adictos
Anônimos, que é o Narcóticos Anônimos, dependente de amor e sexo, anônimos, jogadores compulsivos anônimos. Porque ali o homem e a mulher que dá aquele passo, que é o passo de sair da negação e reconhecer que a vida dele está destruída e que ele é impotente frente àquela adicção, àquela escravidão que ele tem. E que ele, a partir dali, dá o segundo passo, crendo na existência de um poder superior a ele mesmo, Deus na forma que ele o compreende. Que ele dá o terceiro passo, entrega a vida dele às vontades nas mãos do poder superior, faz o quarto passo, o inventário moral, dá o quinto passo, reconhece para ele, para Deus e para outra pessoa a natureza das imperfeições que ele tem, e vai até o 12º passo, fazer reparação, chegar no 11º, fazer a meditação, a oração diária, e entender que ele é impotente, que ele tem uma doença que é progressiva, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza. Quantos casos agora de desvirtuamento sexual, gente? É pastor, é espírita, é crente, é católico, é policial, é tudo, é pai. O pai dando sonífero para a filha para cometer abusos sexuais aqui em Santa Quitéria. Quantos casos que, se a pessoa olhasse, fosse para um grupo anônimo desse, como dependente de amor e sexo, enxergasse o problema e fosse começar uma recuperação, entendendo que ele tinha que estar vigilante 24 horas por dia. É médico. Um dia eu fui um médico lá em Cruz, né? Um problema imenso. A pessoa vai fazendo escondido, vai, sabe, se alimentando daquilo. É uma marca do dependente de amor e sexo, diz a literatura, né? Fazer as coisas escondidas. Tudo é escondido. O celular é trancado, é as coisas guardadas, é 2, 3 perfis, né? É 2, 3 nomes, tudo é escondido. Quando a pessoa descobre, já é uma bomba. É banheiro, é tudo isso. Ai, mas você está dizendo que sexo é ruim? Não. Mas fugir por ele vai dar problema. Tocar a vida por ele você não vai se saciar. Um vício é assim: quanto mais você faz, mais você quer, e se torna adicto, escravo. Não pense, aí agora eu vou, aí vem novas ideias, novas coisas, e vai aumentando, e vai aumentando, e aumentando, e a loucura aumentando. Por isso que a doença é progressiva, irreversível. Tem que estar se olhando 24 horas por dia. Ele diz: olha, eu sou fulano de tal, um adicto ao sexo, mas em recuperação, não está na ativa. Há 24 horas observando: olha, eu sou fulano de tal, um adicto ao álcool, a droga lícita, mas só por hoje estou limpo. Olha, sou fulano de tal, um adicto às drogas ilícitas, e por isso a minha vida ficou ingovernável, mas só por hoje eu estou em recuperação, estou limpo. Quando recai, não desiste, retoma o caminho, mas tem que ficar prestando atenção. A partir dali, aquele homem, aquela mulher que sabe, saiu do alqueire, né? Que ele tirou a lâmpada que estava escondida e mostrou para ele mesmo, para Deus e às vezes para outra pessoa, a natureza exata do defeito de caráter que ele tem. Precisa ver. Olha a pedra da roseta, precisa ver para entender. Aí fugir não vai resolver. A gente não entende muitas vezes, porque a gente não quer, porque é gostoso ficar com o pé na lama. E tem gente que quer fazer escondido, diz assim: tá bonzinho, mas de novo fica sempre com o dedinho do pé na lama, sabe? Ninguém está vendo. Ele não entende que ele está regando uma planta que vai crescendo.
Não entende. Como essa criança, uma menina de 11 anos, grávida. E o olhar dela, o jeito dela, tudo que a mãe fala, a mãe está errada, mas onde? Acho que se ela perguntar a 99% da população, só ela que está ela contra 99%. Mas não, o que vale é ela. Aí lá na frente. Por isso que a dor é necessária, diz os espíritos. E o sofrimento é opcional. Aí dor vem na vida dela, é claro que vem, meu filho. Não é só a dor do parto, não. É progressivo. Ali é o egoísmo, o egocentrismo dela gritando e vai crescendo e crescendo. Viciado às vezes a gente em opiniões. Opiniões não resolvem nada, não. A pessoa bota na cabeça que não pode ser besta. Aí tira na cabeça dela, ela mesmo tira o que quer ser besta. Aí começa qualquer coisa a desconfiar de todo mundo, não vive bem. O pedaço é brigado de todo mundo, é intrigado dos irmãos, da mãe, do pai, todo mundo. Aí ficando isolado, pensa que não vai passar pelas nobres verdades que diz o Buda, né? Dor, velhice, doença e morte. Pensa que ele vai ser toda a vida forte. Danado, olha, meu filho. Não tem bom não. Você vai adoecer, você vai envelhecer. E um dia você vai morrer. E não necessariamente vai ser assim, ó, vapt-vupt, amor. Não vai ser. A maioria das vezes não é. Demora, perde a mobilidade. Eu gosto é de passear, eu tenho dinheiro, vou passear. Eu fui lá para Jerusalém, tem muito subida e descida, né? Muito cheio de monte. Aí tinha uma senhora, e era muita dificuldade o pessoal do grupo andando com ela, porque ela tinha dificuldade de mobilidade. E começou, né? Quer dizer, até ali não tinha ficado evidente que os sinais de demência dela tinham começado, mas na viagem apareceram duas senhoras. Aí ela foi. Aí quando chegou lá não aguentava andar. E foi com as irmãs começaram a brigar com ela logo. Para que você não veio? Só você tem dinheiro, você tem condição, porque você não trouxe uma cadeira, que ela podia trazer uma pessoa e uma cadeira elétrica. Ela disse, aí foi contar o que ela era, como é que ela tinha. E ela disse, as irmãs, ao invés de fazer alguma coisa, eu não vou perder minha viagem, era a viagem da minha vida, ela estava dando trabalho demais. E eu disse a ela é teimosa. Eu disse a ela que ela tem condição, e ela sabe que tem, poderia vir de outro jeito, mas ela teimou. Aí começou todo o trabalho que você sabe que quando a pessoa está começando a demência aparece. Era difícil. Não quer, não aceitava. Que chegou um determinado momento em que ela precisava de um apoio, mas um suporte. Aí eu lembro que ainda falei, olha, tem umas cadeiras, você não precisa ficar andando de cadeira para cima e para baixo não, mas na hora que quer, tira, tem até maneira elétrica. Aí disse, eu pensei, mas eu tenho vergonha. Não tem jeito. Tá vendo? É como se fosse um vício de incompreensão, ela não quer aceitar. O Sérgio estava falando aqui, é o orgulho da gente, é o ego. Qual a diferença de uma senhora dessa para essa menina de 11 anos? Que é grávida e acha que está certo, e que a mãe dela está reclamando com ela, porque a mãe tem inveja dela, porque ela é bonita. Ela com 11 anos, andando em bordéis, engravidou e dizendo para a mãe dela, que era para a mãe dela estar feliz, porque ela vai ter um neto. A mãe pobre, o pai pobre e ela, consequentemente, sem qualquer condição para criar uma criança. Que é uma criança criando outra. Não quer, briga. Então, quantas vezes nós não estamos viciados em opinião também? É um problema, né?
não colocar a candeia sobre o alqueire. É só o que a gente faz, né? Ao invés de pegar a luz e iluminar, a gente faz o quê? Bota a luz dentro da gaveta, porque algo não nos serve. A gente só quer que a vida confirme o que a gente quer. Ninguém quer olhar, compreender a vida como ela é. Não quer. Não quer. Mas sem olhar não entende. E olhando coisas absurdas que a gente pensa que não entende, entende. Como eu falei aqui, se você já imaginou você se deparar com a pedra da Roseta, né, que era a língua egípcia, e ninguém conhecia do Ocidente, e o cara decifrar, ter livros e livros hoje traduzidos, olhou, né? Sem olhar, não dá. E é isso que está acontecendo com a gente sabe o que é certo, ó, espíritos imperfeitos, mas não quer ver, porque a gente só quer ver se for para confirmar o que a gente quer. Ou seja, o egoísmo, o egocentrismo nosso está levando a gente à loucura, a compreensão equivocada sobre a natureza das coisas. Nós estamos brincando, porque na verdade a gente está querendo ser Deus, e nós não somos. Eu sempre tenho parado para dizer para mim mesmo, toda vez que eu estou ansioso, estou com medo, estou com raiva, eu digo: Renato, a vida não é como você quer, a vida é como ela é. Renato, quem manda na vida é Deus. Renato, que adianta? Quantos anos você passou rendo o Pai Nosso? E lá diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Mas na hora que as coisas acontecem, é ansiedade, medo e raiva. Eu só pode ser ansiedade, medo e raiva de Deus. Eu tenho compreendido, Senhor, eu estou com medo, ansiedade e raiva é do Senhor, não é de ninguém. Ah, mas é porque aquela pessoa bateu no meu carro. Ah, porque aquela pessoa me traiu. Ah, porque aquela... não. Ali é só Deus usando vários instrumentos para te ensinar, Renato, que a vida não é como você quer, a vida é como Deus quer, a vida é como ela é. O teu livre-arbítrio é para a tua evolução moral. O resto da vida, tudo isso aí é com Deus. Lá no grupo, aquele nosso grupo que eu coloco o Evangelho, eu coloquei uma situação, né, de uma jovem que, quando ela era adolescente, hoje ela é uma senhora, o avião se abriu a 3.000 metros de altura, e, você viu? Aí o avião, ela foi sugada com cadeira e tudo, caiu 3.000 metros, presa na cadeira e ficou vivo, não quebrou um osso. No tempo do Chapecoense caiu o avião, um bocado de gente morreu, e teve 2 que não morreram. Renato, não é como você quer, Renato, a vida é como ela é. E um dia, minha mãe sempre conta: ei, me deixa esse negócio de pular aí, não sei o quê, porque o filho, não sei de quem, o menino estava brincando com os outros, levou um escorregão, tacou a cabeça no chão e morreu. De uma vez. Não, eu vou me revoltar porque não cuidou do meu filho. É porque meu filho é não. É não. Coisas de Deus. Ninguém explica Deus. Mas Deus só quer o nosso bem, que é a nossa evolução moral. Mas o problema nosso, um deles é: nós queremos que Ele queira o nosso bem. E o bem que a gente quer é material. A gente quer sexo, a gente quer dinheiro,
A gente quer palácio, quer sucesso. Deus quer o nosso bem, mas a evolução moral. E a gente quer material. Eu estava falando, olhando, né, até brincando hoje, porque principalmente na pregação evangélica é muito forte a questão do apocalipse e do arrebatamento. Que Jesus vem, né, no fim dos tempos, o mundo está aí dominado pelo inimigo e ele vai fazer o arrebatamento, levar as pessoas que são dele. Não é isso lá no final da Bíblia? E a pessoa quer subir de carne e osso. Então há um credo muito forte que materialmente aquela pessoa não vai passar pela dor que é a morte. A morte é o ápice do desapego. E Deus é tão maravilhoso que Ele começa dando para nós dor e velhice antes. É como se Ele fosse fazendo com que as nossas vaidades fossem saindo, a gente vai se soltando, porque certas coisas que nos movimentavam demais começam a não mexer mais tanto conosco. Os hormônios descem nas mulheres, dos homens, não é isso não? É Deus preparando a gente para ir. A menina, quando começa a ficar moça, a gente falou naquele do Mandacaru, né, no Luiz Gonzaga, é todo mundo cheio de gavião em cima, o pai com maior cuidado, né, assim, né? Aí vai aquele momento que é o povo tudo doido, hormônio, tudo isso é um momento da vida. Aí chega ela com 50 anos, 60, 70, se arruma de todo jeito para dar o mesmo impacto, mas não dá. É a vida dizendo: olha, aquilo ali era uma fase, já passou, vai te desapegando disso. O que a espiritualidade muitas vezes fala, quando uma pessoa às vezes fica em coma antes de morrer? É porque às vezes aquela pessoa não quer soltar da vida ainda. Às vezes ela tem coisa a aprender, às vezes a família não está preparada. Quantas vezes eu já vi gente que estava com um parente numa situação difícil, em coma, que às vezes a pessoa, quando a pessoa passou muito tempo, a família indo para o hospital, e a pessoa em coma, em dificuldade, e falha múltipla de órgãos, e a septicemia, aquela coisa toda, aí a família diz assim: ai, graças a Deus, agora realmente meu pai partiu, descansou, porque estava muito sofrido. Quem já viu situação assim? É assim, sabe? Deus é tão maravilhoso que Ele vai fazendo a gente se soltar, sabe? Normalmente, vai fazendo. Porque, como eu disse, essa menina com 11 anos é uma marra danada, né? 11 anos. A mesma coisa, olhando para o Instagram, eu gosto dessas histórias assim, de olhar, porque eu fico vendo como é o comportamento humano, porque é um espelho, porque eu também sou humano, lógico, então sou eu. Aí estava lá a mãe carregando um filho de 19 anos, o bichinho com paralisia. Mas de onde foi a paralisia? Ele, um menino, também numa situação difícil, começou a se aliar com o pessoal das facções, depois entrou no mundo das drogas e cometia vários crimes da época, atos infracionais, menor. E a mãe dele dava conselho, ele não ouvia, conselho, ele não ouvia. O sonho dele era ser bandido puro e ser um dia um líder dos bandidos. Só que uma dívida de drogas, deram 4 tiros na cabeça dele, mas ele não morreu. Mas perdeu, tem discernimento, mas as funções cognitivas de movimento se perderam. Aí vive a mãe cuidando dele, com 19 anos. Não dá mais. Não dá mais para pegar na arma, não dá mais para correr, não dá nem para ser preso, porque já está preso. É isso, a vida é meio como ela é.
Está vendo o evangelho, né? Não coloqueis, olha o evangelho, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Está dizendo o quê? De cara, nós vivemos dizendo da boca para fora que a gente quer um caminho, quer acertar, quer dar certo na vida, não é isso? A gente tem todas as informações, só que a gente não quer. As que nos servirem a gente usa, as que não a gente guarda na gaveta. É como se a gente estivesse querendo que Deus estivesse ali a nosso serviço, Deus fosse nosso secretário, para ele arrumar situações para confirmar o que a gente quer. É como se fosse isso. Só que Deus não é, Deus é Deus. Não é assim, né? Que uma menina, eu vi outra vez uma menina também que engravidou muito cedo, criança, e ela dizia, ela arrumou vários exemplos para dizer para a mãe dela que conhecia uma doutora que também engravidou e hoje era médica, que não sei o que ela ia isso, que ela ia aquilo, tudo ela buscando fundamento para uma coisa sem fundamento. Queria botar na cabeça da mãe dela, que a mãe dela aceitasse e achasse bom que ela também com 14 anos estava grávida, sem ter sequer um companheiro, sem ter sequer condições, queria botar na cabeça que ela estava certa e que a vida dela ia dar certo, era dali para frente, que o certo era aquilo, que a mãe dela não brincasse, que estava tudo correto. Está vendo? A gente quer que Deus seja o nosso secretário. Ei, digita aí, ó, a lei agora vai ser assim, o futuro vai ser assim, ó, minha vida vai ser desse jeito, aí Deus digita e vai ser, mas não é. Não é a música do Belchior, né? Os filhos rebeldes, né? O rebelde sem causa, aquela banda do Traje a Rigor, né? Tinha tudo e reclamava de tudo. Aí o Belchior diz que é os filhos reclamando dos pais, naquele tempo o pessoal muito socialista, questionando quem falava de dinheiro nos anos 70, né? Aí a música que ele fez, como nossos pais, depois que envelhece, tá lá, nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém assim. Na época do meu avô era Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves. Na época da minha mãe era Roberto Carlos. Na tua época já é assim, é a mesma coisa. E no final a gente está lá contando metal igual os pais para sobreviver, contando uma moedinha. Não é como a gente quer. E é difícil. Para quem tem um orgulho muito grande, um egoísmo muito alto, sabe, não é fácil não. Melhor é botar a candeia sobre o alqueire. É melhor dizer que não tem nada errado. Melhor esconder, melhor fugir. E eu digo isso porque acontece comigo. Como aqui é um evangelho que é para ser um espelho, deve acontecer com vocês. Não é fácil. Acho que eu gosto muito de sintetizar algumas coisas, mas como eu tenho falado da oração da serenidade, Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Mas ela é importante porque ela dá o segundo passo, né? Me dá coragem para eu modificar o que eu posso. Mas sempre lembrando que, como diz André Luiz, o meu papel é plantar, é cuidar, mas o resultado é com Deus. Eu tenho que plantar e cuidar, mas o resultado é com Deus. Se a semente vai vingar, se vai chover, se a terra é próspera, é com Deus. Então, eu fico focado no resultado e esqueço de ir atrás de plantar e de cuidar, quando o resultado é com Deus. Então a minha vida é essa, é estar aprendendo constantemente, ou seja, plantando e cuidando constantemente. E entregar o resultado nas mãos de Deus. Mas tem gente que nem planta porque já tem medo do resultado. Tem gente que eu já vi vários depoimentos
que não quer ter filho porque acha que já é o resultado, né? Porque no final não vai dar certo, diz que é melhor ter um pet. Quem já viu isso? Não, porque esse mundo, ó, tá vendo? O meu papel não é o resultado é com Deus, mas a pessoa já está focada lá na frente e deixa de fazer. Muita gente falando de relacionamento aberto porque tem medo de tentar um relacionamento, enfrentar um relacionamento. Então, é melhor falar de flexibilidade. Por medo. Por quê? Porque não crê em Deus. Porque quer ser Deus. E é um Deus muito fraco, né? Porque se ele fosse um Deus forte, ele plantava e ia fazer o resultado. Mas a pessoa vê que não é Deus e resolve logo não plantar. A vida perde todo o sentido. Ou vocês não estão vendo essas histórias também? Eu tenho visto constantemente. Diz que a geração Z agora é uma geração isso, que é pluri, que é isso, que é aquilo outro. Mas quando eu olho, o que eu vejo é medo. É medo de entrar, assumir um relacionamento, de ser pai, de ser mãe, de assumir uma casa, de assumir um trabalho, de enfrentar, saber que pode ser despedido, saber que pode separar, saber que o filho pode cair nas drogas e continuar, entendeu? Aí a pessoa não, ela não olha para nenhum que está dando certo, ela vai só para o que é fundamental, que ela quer. Tá vendo? É assim. Não faz. Mas me marca isso. Não vos preocupeis demasiadamente com o resultado. Teu papel é plantar e cuidar. O resultado é com Deus. Você planta e cuida pensando em resultado e não preocupado com o resultado. Você entrega, confia, aceita e agradece o que Deus te der. Faça a sua parte. Vai ter um relacionamento? Em frente. Veja como é. Muita gente às vezes até fala em ser pai ou mãe, mas ele não fala mais pai de família. Já viram isso? Porque é uma coisa mais poderosa. Você conseguir manter um lar, uma família, conversando e sustentando e dialogando, enfrentando os problemas. Então, uns nem querem ser pais por medo. Outros, quando dizem que querem ser pai e mãe, não quer ser pai e mãe de família, que é o núcleo. Não quer. Ai, fala como se fosse força, mas na verdade aquilo ali é medo. Ai, será que eu não vou conseguir? Será que não vai dar certo? Eu conheci pessoas que não faziam prova de concurso porque tinha medo de ser reprovado. Claro que alguém vai ser reprovado. Uma pessoa ótima, mas não fazia. Eu tinha um amigo que era o primeiro lugar em tudo. Aí quando chegou para ele fazer uma pós-graduação, já estava com 5 anos, ele não entregava o trabalho. Por que não? Porque eu admiro tanto meus professores, eu acho que eu vou escrever só besteira e não consigo fazer. Não se submete. Então, concluindo aqui, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Jesus falou, a luz é feita para iluminar. Mas, de novo, Jesus usou a parábola. A pergunta é, nós estamos abertos para receber? Em todos os campos da nossa vida? Essa é a pergunta. Você tem que fazer a você mesmo todo dia. A verdade da dor, velhice, doença e morte. É verdade. Você está aberto para receber? Se você tem alguma adicção, vício, droga, fugindo por sexo, por drogas lícitas, drogas ilícitas, pelo álcool, pelo jogo, pela televisão, pelo celular. Você está fugindo por isso aí? Você está disposto a ver que você tem isso? Pergunta que o Evangelho deixa. Porque se você não estiver disposto a ver umas coisas e outras não estiver disposto a abrir a mente, para abrir sua vida, para botar a luz em tudo da sua vida e tentar ser melhor do que você mesmo a cada dia,
sem querer ser melhor do que ninguém, não vai servir. Não é um evangelho que diz só isso: olha, dê o primeiro passo, saia da negação, não fuja, se veja, não transfira mais a responsabilidade, assuma os seus erros, enfrente as consequências, que depois vai dar certo. É como chegar numa cozinha toda suja, e você começa a limpar, e dói as costas, e dói tudo, e coisa que faz tempo que você não limpou, mas quando termina, você olha e parece que é outra cozinha, cheirosa, brilhando, bonita, mas vai dar trabalho. Assuma, veja. Então, acho eu que ainda tenho muitas coisas em que eu estou botando o candeeiro dentro, igual que escondendo a verdade na gaveta, e preciso continuar atento para que isso não aconteça. Atenção plena 24 horas por dia, para ver a vida como ela é. Porque quando eu vejo, eu tenho a capacidade de compreender. Então, se eu vejo, precisa de muita atenção para ver e ouvir. Porque, por exemplo, eu devo estar falando aqui e a pessoa está pensando em outra coisa, está até calado, está sem o celular. Você ligar, ver e ouvir, ter atenção é difícil. Eu preciso ter atenção plena em tudo, para que eu possa compreender, para que eu possa pensar, para que eu possa falar, e para que eu use o meu livre-arbítrio para melhor agir. Então, quem não quiser, não tem problema, mas, como dizia o Chico, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos as que podemos, e sabedoria para reconhecermos a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Obrigado. Ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu olhar. Teologia para explicar o que vem para disfarçar. Pode alguém perguntar? Sei que há um Deus para me guardar, e eu, ao pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa. De toda ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o anjo desce, ele já era Deus, te revelou ao céu. No crente abateu, ninguém explica Deus, ninguém explica,
ninguém explica Deus, ninguém explica na vida ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se compõe no seu falar. Teologia pra explicar o que me vem pra disfarçar. Pode alguém duvidar? Sei que é um Deus pra me guardar. E eu tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro respostas certas. De toda ciência, sabedoria e poder, falar e de beber, da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou a ser. O crente a Deus, ninguém explica.